Obrigado, querido. Doutora André. Boa tarde a todos. Eu sou André Caldeira, presidente do Conselho Regional de Medicina. Eu fiz alguns apontamentos, muitos já foram contemplados. Eu, inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado doutor Vicente Caro Preso, a deputada Paulinha, secretário Diogo, nossa colega doutora Alessandra, minha chefe, doutora Tatiana Terix, superintendente dos hospitais. Eu preciso confessar, inicialmente, que lá em 2019, quando começou essa discussão, antes de começar a pandemia, eu já tinha lido esse primeiro projeto de lei e eu fiquei um pouco perplexa, porque, como chegou, a deputada mesmo fala que ele é muito simplista, ele é muito cru, então a gente acaba não entendendo aqui que ele se propunha. Então, eu fiquei um pouco confusa e gostaria, então, de agradecer novamente, agora publicamente, pelo telefonema que a gente conversou bastante e eu pude ter o conhecimento realmente da matéria que estava sendo discutida. E eu sou obrigada a concordar que é uma causa justa, né? Que é uma luz que a gente tem que colocar nesses casos. A gente não pode fechar os olhos para o que acontece. Eu sou médica, eu represento hoje os nossos 30 mil médicos que estão inscritos em atividade, mas eu, de formação, eu sou obstetra. E como obstetra, como profissional de saúde, o nosso único objetivo primordial é ter a mãe e o bebê saudáveis juntos. Tudo que acontecer diferente disso, em qualquer proporção, para nós já é uma desgraça, né? Os maus desfechos acontecem, a gente não pode fechar os olhos e a gente tem realmente que estar de olho nisso. É devastador para toda a equipe e principalmente para o profissional de saúde que realmente despendeu do seu tempo. E eu vou dizer que eu conheço muitos bons profissionais, mas eu sei também que algumas pessoas têm mais dificuldade até de ter acesso a esses bons profissionais também. Na questão de a pessoa poder pagar e ter o seu médico obstetra, eu acho que isso seria o ideal, não o pagar, mas ter o seu médico junto, ou sua enfermeira obstétrica, né, ou sua doula, alguém de sua confiança, porque é um momento realmente de fragilidade da paciente, de vulnerabilidade, e eu acho que isso sempre teria que ser contemplado. O projeto de lei, como ele está posto, ele nem faz cosquinha no nosso problema, né? A gente fica preocupado, na verdade, com o desdobramento que esse projeto de lei traz, do jeito que ele está posto hoje. E nós conversamos sobre isso já algumas vezes, conversei com alguns colegas também sobre isso, porque do jeito que ele está posto, ele tem um efeito muito perigoso. Sabendo-se que a gente não pode contar, que a pessoa, não querendo que a pessoa seja um número, mas a gente precisa entender um pouco das estatísticas e a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde já comprovou, por estudos, que todos os números de cesáreas que forem acima de 15%, comprovadamente não estão trazendo benefício para a população, e sim trazendo malefício, podendo trazer riscos, não só para a parturiente, mas especialmente para o recém-nascido e especialmente se for feito antes do trabalho de parto, quiçá antes das 39 semanas. Né? Para a gente conseguir combater esse tipo de situação, inicialmente a gente tem que combater a desigualdade social como um todo. Então, é uma coisa muito mais complexa, mas sim a gente tem que traçar algumas estratégias para chegar nesse foco o quanto antes. A gente não tem tempo de regularizar todo o mundo para conseguir chegar num bom desfecho para todas as pacientes, que é o que a gente quer. Começa, como o secretário Diogo falou, a equipe de atenção ao pré-natal. A gente sabe hoje que Santa Catarina é um estado que é um oásis no meio do deserto, né? No Brasil, a gente tem uma atenção à saúde muito adiantada frente a outros locais. E, ainda assim, a nossa atenção ao pré-natal está muito aquém do que o ideal. Então, uma fragilidade que a gente tem para determinar a idade gestacional, secretário Diogo, é que
O ultrassom do primeiro trimestre, ele é o padrão ouro para isso, né? Que a gente mede o comprimento do embrião. A gente tem pouquíssimos dias de erro, no máximo 5 dias, então a gente consegue precisar essa idade gestacional com alguma segurança. As pacientes não têm hoje, no nosso pré-natal do SUS, acesso a ultrassom transvaginal. Nem de emergência, muitas vezes. A gente tem dificuldade, inclusive nas maternidades, de conseguir o ultrassom transvaginal, mesmo em situações de sangramento, muito menos para datar a gestação. Isso complica ainda mais em gestações múltiplas. Para a gente saber se os gemelares é uma placenta, é duas, tem que ser no primeiro trimestre, senão a gente nunca mais descobre. E a gente nunca mais vai saber essa idade gestacional. As pacientes hoje elas não sabem mais o dia da última menstruação, elas têm comorbidades, elas têm diabetes, elas são hipertensas, o ciclo menstrual delas ele é irregular. A gente não tem como saber a idade gestacional de uma maneira segura. Então, quando a gente resolve interromper uma gestação com 39 semanas, baseado na última menstruação ou um ultrassom tardio, a gente corre o risco de errar em 2 a 3 semanas. E isso traz um risco cada vez maior para o recém-nascido. Então, esse projeto de lei, do jeito que ele está, lógico, ele vai colocar um band-aid numa ferida exposta, né? Não vai funcionar para o propósito que ele tem e vai acabar causando risco para outras pacientes, de repente, outros bebês. A Organização Mundial de Saúde, desde o início desse século, tem se preocupado com o aumento indiscriminado da taxa de cesariana. Por quê? Eu tenho os dados aqui, o Brasil é o segundo país do mundo que mais faz cesarianas, a República Dominicana 58%, o Brasil 57%, que é a mesma taxa de cesariana do nosso estado. E isso é muito complicador, a gente sabe que isso é maléfico. Os riscos que a gente tem aumentado são 3 a 7 vezes maior o número da mortalidade materna. A mortalidade materna é de 3 a 7 vezes maior nos partos cesáreos, independente das cesáreas eletivas ou das cesáreas que são por emergência. Aumenta em 200% o risco de hemorragia pós-parto, intraparto, perda sanguínea, que é a principal causa de mortalidade materna. Aumenta 5 vezes o risco de infecções puerperais, que também é causa de morte materna e mortalidade. A gente não pode esquecer que tem o near miss, aquelas pacientes que não morreram, mas estiveram na UTI e hoje podem estar tendo alguma sequela, né? Algumas fazem hemodiálise, algumas pacientes ficam chocadas, e isso é um transtorno para toda a família. E 3 vezes maior o risco de tromboembolismo pulmonar e tromboembolismo cerebral. As pacientes têm um risco maior de ter AVC. Não podemos esquecer também que a cesariana não é uma via de parto, é um procedimento cirúrgico, e quando a gente fala em procedimento cirúrgico, a gente caracteriza em grande porte, pequeno porte, médio porte. A cesariana é uma cirurgia de grande porte. Ela invade não só a cavidade abdominal, mas a cavidade uterina também. A gente pode ter lesões de órgão-alvo, lesões de bexiga, lesões de intestino, lesões de ureter. A paciente interna para fazer uma cesariana letiva vai para casa com uma bolsa de colostomia. Então, quando a gente vai fazer um parto cesariano sem necessidade, a gente está colocando a paciente a um risco que ela não precisa correr, nem ela, nem o seu feto. E o feto, quem é o feto na fila do pão, né, gente? Não teve escolha nenhuma, estava lá quieto, coitado. Vem alguém, corta a barriga, corta a mãe dele ao meio, tira ele de dentro, costura a mãe dele. E aí, a gente já viu também acidentes, tocotraumatismos, né? Cortar a perninha, cortar a cabecinha do bebê, porque o útero ele não teve a fibra dele treinada, e aí o útero está muito grosso, o bisturi acaba encostando na criança. Então, isso também é um risco que a gente não precisaria correr. E esse risco é maior na cesariana eletiva, né?
Não vou comentar muito sobre os riscos anestésicos. 2% das cirurgias têm um risco anestésico. Eu não sei se vocês já viram o tamanho da agulha. Quando eu falo assim, quando eu boto assim, é porque a agulha é assim mesmo. Se alguém um dia quiser ir no hospital e medir, e é uma agulha colocada dentro do espaço raquidiano da paciente, não é uma coisa inócua. A gente faz na analgesia também, logicamente, em conjunto com a paciente, a discussão. Mas é um risco, sim, né? Risco de lesão medular e de perda de controle de esfíncter e de infecção, inclusive de meningite. Riscos que a paciente não precisaria correr. Eu não estou dizendo que cesariana é ruim, muito pelo contrário. A gente sabe que quando um local não tem nem 10% de cesariana é porque está fazendo pouco. Né? A gente sabe que existem muitas indicações de parto cesáreo e a gente precisa saber quando fazer e quando não fazer, principalmente. E saber orientar a paciente. Então, a OMS fica preocupada com esse aumento exponencial, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, criou-se no mundo inteiro, via a Organização Mundial de Saúde, e o nosso Ministério da Saúde também fala na mesma pegada que precisamos reduzir o número de cesarianas desnecessárias para reduzir a mortalidade materna e para reduzir a mortalidade infantil. O nosso indicador de saúde mais importante hoje é a mortalidade infantil, que é o óbito de crianças de até 1 ano, que aumenta em 25% quando a cesariana é feita em eletivas fora do trabalho de parto. Isso acontece tanto no SUS quanto no privado. Não pensem que as pacientes que estão pagando não estão correndo os mesmos riscos. Os riscos são os mesmos. Né? A diferença é que o carteiraço fala um pouco mais alto. E aí a gente tem essa celeuma para resolver, a gente precisa, na verdade, o que acontece? A paciente que está em trabalho de parto, ela não precisa de um carteiraço para chegar e dizer, olha, eu exijo a minha cesárea porque isso vai salvar a vida do meu filho. A paciente, ela precisa, ela merece ser ouvida, acolhida e olhada. A gente sabe que muitas pacientes acabam sabendo quem está de plantão, quem é o médico, quando já tudo deu errado. Não tem acesso à equipe multidisciplinar treinada, não tem acesso a alguém que possa orientá-la nas posições que ela vai ficar, alguém que pode orientá-la na respiração, alguém que oriente na analgesia não farmacológica, alguém que esteja explicando o que está acontecendo. Nós temos protocolos assistenciais, o trabalho de parto ele não é eterno. A gente não pode aceitar 27 horas de trabalho de parto, isso não existe. Né? Existe protocolos, a gente traça uma curva chamada partograma e a gente vai traçando a dilatação junto com o tempo, junto com o batimento, junto com a posição, e aquilo tem que estar bem certinho, senão a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que a gente precisa fazer é com que uma lei, um projeto de lei, uma recomendação, que esses protocolos sejam conhecidos e respeitados e obedecidos. A gente não pode deixar que a pessoa fique jogada lá, sem ninguém olhar para ela, sem ninguém falar com ela. Então, quando eu recebo denúncias, isso a gente recebe no conselho, a gente investiga esses casos, existem realmente serviços que não fazem a ausculta do feto, não sabe como é que está o feto, a prova de vitalidade fetal, não sabe como está a dilatação, não tem controle nenhum, e é isso que causa o dano. É isso que provoca essas situações que a gente não pode aceitar. É devastador para a gente que estuda e para a gente que eu coordeno também um programa de residência médica da maternidade Camila Dutra, a gente ensina isso, a gente vê junto com eles, tem que estar do lado da paciente, tem que ouvir. Como falou o doutor Vicente mais cedo, o paciente vai te falar o que ele tem. E a gente tem que ouvir, e a gente tem que saber acolher, validar o sentimento, mas tem que saber, sim, se posicionar, e orientar e dizer, olha, não precisa ter medo, eu estou aqui contigo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos melhorar. E se não der, com toda a humildade do mundo, olha,
Vamos, então, para o plano B? Vamos para o plano B, então, apresenta os riscos. Olha, pode acontecer isso, 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 nós vamos fazer isso mesmo. Então, é um diálogo, tudo é um diálogo. A gente precisa ter olho no olho com a paciente, a atenção e trabalhar em equipe. Né? Nenhum profissional é sozinho. A gente tem que estar junto com a enfermeira obstétrica, junto com a doula, junto com o pediatra. As pacientes têm o direito de ter o pediatra na sala de parto. Aquele primeiro minuto do bebê é o minuto de ouro. A gente sabe que 10% dos bebês vão precisar de ajuda para respirar. Então, a gente precisa ter um profissional capacitado que garanta ao bebê não fazer hipóxia naquele primeiro minuto. Porque, às vezes, ele estava tudo bem, nasce, e naqueles 5 primeiros minutos ele fica lá, roxo. E não foi o parto. Né? Foi que aquele bebê precisava assim, respira aí, coleguinha. Né? Então, e outra preocupação que eu fico que me chamou a atenção é que esse projeto de lei, do jeito que ele está, lógico, né, quando a gente pega uma paciente leiga que sabe que existe esse projeto de lei, ela vai olhar esse projeto e vai dizer, meu Deus, o parto normal do diabo, e as pessoas que estão nos hospitais estão lá para me matar, para matar meu filho, então eu preciso desse carteiraço para salvar a minha vida e salve-se quem puder. Né? Isso é muito perigoso, isso incita um pânico na população e isso acaba indo de encontro ao que a Organização Mundial de Saúde está preconizando, ao que o nosso Ministério da Saúde está preconizando. Em 2016, o CONITEC retirou do manual do CONITEC a cesariana a pedido porque entendeu que era uma medida descabida que poderia potencialmente trazer riscos para a sociedade. Então, a gente tem que trabalhar realmente na elaboração e no segmento e no respeito a esses protocolos, no respeito à paciente, no respeito no acolhimento e na humanidade da atenção ao parto como um todo, começando já pelo pré-natal. E eu gostaria aqui de enaltecer e agradecer a nossa Secretaria de Saúde, o nosso governo do Estado. Eu sou funcionária do Estado há 18 anos, e a gente nunca teve um diálogo tão reto, tão direto, a gente nunca viu o investimento dos recursos tão precisos como a gente tem visto hoje. A gente tem um trânsito muito bom com a Secretaria. Eu parabenizo aqui o secretário Diogo, a doutora Tatiana, superintendente, também a doutora Cristina, que não está aqui agora. A gente tem um governo hoje que está realmente sensibilizado com a atenção à saúde e, especialmente, a atenção materno-infantil. Né? Então, da mesma forma, me deixo à disposição para a construção de políticas públicas que sejam eficientes, mas que não tragam esses riscos desnecessários para as pacientes e, especialmente, para os bebês. Porque é muito perigoso a gente chegar e dizer que o parto normal mata e que a cesariana salva, quando, às vezes, pode acontecer justamente o contrário. Né? Os cesarianos, o Diogo falou sobre cesáreas sucessivas, a gente observa que cada vez que a gente faz uma cesárea nova, a gente aumenta substancialmente a morbidade da paciente, de lesão de órgão-alvo, a gente aumenta o risco de placenta acreta, que é aquela placenta que se implanta na cicatriz da cesárea anterior. É uma situação muito complexa, com uma mortalidade altíssima. E o risco de rotura uterina em gestações subsequentes, a gente tem situações assim que a gente prefere, acho que nem contar, porque também dá medo, né? Então, tudo que a gente pode resolver do jeito certo, no diálogo, eu acho que é mais importante. Me coloco à disposição para a construção de um instrumento que realmente traga luz para essa causa, que a gente realmente não pode deixar passar, tem que botar uma luz nisso, as mulheres têm que ser ouvidas, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade, com a parte técnica bem redondinha, com a parte ética também redondinha e com a parte estatística sempre baseada em evidência. Me coloco à disposição, a nossa Câmara Técnica, e gostaria depois de ouvir algum neonatologista, algum pediatra, algum anestesiologista que esteja para também dar algum depoimento. Obrigada.